Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para ver um novo capítulo, que é o nosso capítulo 3, ácidos e bases em química inorgânica. Neste capítulo 3, nós vamos ver definições, conceitos e propriedades dos ácidos, como eles são classificados, pelo conceito de Bronsted-Lowry, pelo conceito de acidez de Lewis, um novo conceito dentro da química inorgânica que é muito importante, ácidos duros e macios, e outros conceitos que são usados aí na química clássica. Tá certo? Nessa primeira parte, nós vamos dar atenção ao ácido de Bronsted-Lowry, que é uma parte um pouco mais longa. Então, nossos ácidos de Bronsted-Lowry, o principal solvente é a água. A água, a nossa fórmula é H2O e tem as propriedades do ponto de fusão 273 Kelvin, ponto de ebullição 373 Kelvin, densidade a 273 Kelvin, 0,92. Mas comumente a gente usa a temperatura ambiente de 1 grama por centímetro cúbico. Então atento que a água tem propriedades variáveis conforme a temperatura. A autoionização da água, que é a autoprotólise, ela se dá uma molécula da água se comportando como ácido em relação a outra molécula da água se comportando como base. Então é o chamado caráter, propriedade anfótera da água, né? Então a autoionização é a água com ela mesma. Ou seja, uma molécula de água recebe próton formando íon hidrônio e a outra molécula da água doa próton formando hidroxila. E aí gera o K'W. O K'W é o que? É a constante de ionização da água, que vai ser o produto que o dado uma constante, né, em uma reação química é a concentração dos produtos sobre reagentes. No caso da água, é a concentração dos produtos que ela formou, que é o H3O+, e a hidroxila, a concentração de H3O+, e a concentração de hidroxila OH. E esse K'W aqui, ele é medido através de medidas de condutividade. E o valor dele, gravem aí agora para o resto da vida de vocês, é 1,10 a menos 14 a temperatura de 298 Kelvin. Tá certo? Isso advém de medidas de condutividade, medidas experimentais. Aí gera esse valor aqui que nós usamos aí. As soluções são usadas em meio aquoso, né? Os nossos processos químicos são usados em meio aquoso, a água como solvente universal. Da autoionização da água, da autoprotólise, ela é determinada experimentalmente, né? De onde veio isso? Então, se você fizer a estrutura de raio-x do perclorato ácido, você vai ver do ácido perclórico, você vai ver que o íon hidrônio ele tem definido seus comprimentos de ligação e ângulos de ligação. Isso aqui é bem definido, é o H3O+. A gente tem a mania de falar que é H+, pelo lá definição, né, de Arrhenius, lá de longe e tal. Mas a definição mais moderna é de Bronsted-Lowry H3O+. E ela, na verdade, é um íon, é uma espécie, é um polímero H9O4+, se você pegar numa literatura mais moderna, né? Como nosso Drive Atkins nos fornece aqui. Então, lembrando que você tem as distâncias de ligação, 101 picômetro, e o ângulo de ligação é entre 100 e 120 graus, tá certo? Numa estrutura cristalina bem definida. Um outro ponto importante, como a água é o principal solvente usado nos processos químicos, você precisa saber a concentração da água nas soluções diluídas. Seria a concentração molar da água nela mesma, como solvente. A densidade da água padrão é 1 grama por centímetro quadrado, então 1 litro de água, que é 1 centímetro cúbico, nós vamos ter 1000 gramas.
Ah, nessas 1.000 gramas, nós vamos ter quantas gramas? Em 1 mol de água, nós temos 18 gramas por mol. Então, 18 gramas para 1 mol de água. Então, o número de mols é dado pela massa sobre a massa molar. Então, numa massa de 1.000 gramas, nós vamos ter quantos mols? Então, 1.000 gramas dividido pela massa molar da água, 18 gramas por mol, nós vamos ter 55,5 mol. Ou seja, em 1 litro de água, que é 1.000 gramas, nós temos 55,5 mols. Ou seja, a massa molar a molaridade da água é de 55,5 mol por litro. Isso daqui é a molaridade da água pura, né? Uma água destilada, uma água deionizada de laboratório. Bom, a definição de Bronsted-Lowry então sugere que um ácido é uma espécie que doa próton e uma base é um receptor de próton, ou aceptor, como queira. Então, o ácido clorídrico, um exemplo clássico. O ácido clorídrico doa próton para a água e ele vira a espécie, o contraíon dele, cloreto. E a água vira o íon hidrônio. Né? O ácido clorídrico é um ácido forte, totalmente dissociado, 100% ionizável. E a água aceita próton, se comporta como uma base de Bronsted-Lowry. E o H3O+, ele se comporta como um ácido fraco, assim como o cloreto, é uma base fraca. Né? Ácido fraco porque ele tem pouca capacidade de doar H+, e o cloreto tem pouca capacidade de captar H+, por isso que ele é uma base fraca. Um outro exemplo é a amônia. A amônia dissolvida em água, a amônia ela é gasosa, tá? É um gás que quando ela dissolve em água, ela capta H+ da água e se transforma no íon amônio. E a água se transforma no hidróxido. Então, a amônia aceita próton da água, é uma base de Bronsted-Lowry. E a água doa próton para a amônia, portanto, a água se comporta aqui como um ácido de Bronsted-Lowry. Vocês viram aqui que a água se comportou como um ácido de Bronsted-Lowry e aqui no exemplo do ácido clorídrico, a água se comportou como uma base de Bronsted-Lowry. Isso significa que é o caráter anfótero da água. Um termo mais sofisticado, anfiprótico, né? A água é uma substância anfiprótica que o Slavoj Atkins utiliza. Nós estamos comumente usando anfótero, né? Já que é um adjetivo, né? Uma definição de longa data aí. Mas atento caso apareça anfiprótico. E isso você gera os pares conjugados, né? Em uma dissolução, em um processo de ionização. O ácido clorídrico com a base, ele é o ácido conjugado 1, que doou próton para a água, e a sua base conjugada vai estar lá no produto, base conjugada 1. Já a água captou H+ do ácido clorídrico, ela é uma base conjugada 2 e o seu ácido conjugado está lá no produto, é o íon hidrônio, H3O+, tá certo? Então, ácido conjugado tem sua base conjugada. A sua base conjugada 2 tem o seu ácido conjugado 2. Atentos ao índice 1, 1, 2, 2, tá bem? O ácido conjugado 1 vai ter sua base conjugada 1 lá no produto. A base conjugada 2 do reagente vai ter o seu ácido conjugado 2 no produto. E aqui na ionização da amônia também, a amônia é uma base conjugada 1, vai ter o seu ácido conjugado 1, que é o íon amônio, no produto. Já a água é o ácido conjugado 2 no reagente e vai ter a sua base conjugada 2 no produto. E aqui nós temos um exercíciozinho resolvido, né? Que você vai ler, pensar direitinho, né? A resposta do livro talvez seja bem resumida, né? Mas para você identificar os pares conjugados dessas espécies aqui. Você faz e vê a resposta aqui, tá? Beleza? Para treinar.
Se você não tiver dúvida, a gente resolve lá na aula síncrona. Mas também tem o teste aqui, ó. Todo nesse livro do Slavyatics, ele é legal por isso, porque ele tem um exercício correspondente ao tópico que você viu e tem o teste sobre a compreensão, que é já você mesmo resolver sozinho aí, tá bom? Aí você aqui não tem a resposta, tem lá no livro, nos apêndices do livro Slavyatics, que no caso aí a gente vai resolver na aula síncrona. E claro, se você tiver dúvida aí, né? Não vou resolver tudo, mas você pega aí um que você teve dúvida e me fala. Lembrando que aqui tem ácido nítrico, tem a amônia, mas com outro ácido. E aqui é o carbonato. O carbonato é muito importante porque ele é o tampão participa do tampão do sangue humano. Bom, então nós temos aqui informações matemáticas importantes, como a constante de dissociação da água, que constante de dissociação de um ácido na água, a constante de dissociação da base na água, o Kw, que nós já vimos que é a autoionização da água, tá certo? O ácido fluorídrico, por exemplo, a constante de acidez dele é pequena, ó, 3,510 a menos 4. Então ele não é um ácido forte, ele é um ácido fraco. A constante de ionização dele é dada por produto das concentrações dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes, elevado a 1 e elevado a 1, porque aqui é 1 e aqui é o coeficiente 1, sobre a concentração do reagente. Qual reagente? Ácido fluorídrico. Ah, mas por que a água não entrou aqui? Ela não entra aqui e nem na constante da base, né? Esses valores são experimentais. A da base, esses valores aqui, ó, são determinados experimentalmente, de medida de condutividade. A amônia aqui, ela é uma base fraca também, ó, 10 é menos 5, 1,8 e 10 é menos 5. Qual é a constante básica dela? Produto da concentração dos produtos elevado aos respectivos coeficientes, elevado a 1, sobre reagente, concentração da amônia aqui. Então, nós falamos que a concentração da água não entrou aqui, ó, na formulinha. Por quê? Porque lembra que nós calculamos 0,55 mols aqui? Esse 0,55 mols, né, que é uma constante, ele está inserido aqui dentro do valor da constante, ó. Para você obter esse valor aqui, aquele 55,5 mol já foi inserido aqui, nesse valor, né, da constante tabelada, obtida de valores experimentais, tá certo? Então, por isso que você não coloca a concentração da água aqui, ó. Porque seria 55,5 multiplicado por uma constante que você mediu a condutividade, gera o Ka, que é esse valor aqui do ácido fluorídrico, e gera o 55,5 dentro de uma constante experimental, que foi medida antes dessa daqui, vai gerar 1,8 vezes 10 a menos 5 constante, né? Não tem unidade, tá certo? Então, por isso que não se coloca o valor de 55,5 aqui nem aqui. Porque ele já está inserido nesse valor aqui tabelado, beleza? Outras informações matemáticas importantes é que o K vezes o Kb vai dar Kw. O K do ácido vezes o Kb da sua base conjugada vai dar o Kw, tá certo? E aplicando menos log aqui, o pK mais o pKb vai dar o pKw de uma espécie inorgânica. Lembrando que o pK é o menos log do K. Uma constante qualquer, o seu pK, é uma definição matemática, é o menos log do K, tá certo? Então, para pH, nós temos que o pH, que é uma definição, uma escala logarítmica, é o menos log da concentração de H+, que vai dar o valor de pH. Tá certo? Esse valor pode variar, de modo geral a gente usa de 0 a 14, mas você pode ter valores negativos de pH e valores acima de 14 de pH, tá bem? Dependendo do trabalho que você está fazendo aí, porque se trata de medida experimental. Então, medida experimental pode passar dos nossos limites. Bom, essa tabela aqui, ela te dá os valores de K. Então você não tem que decorar esses valores todos aqui, ele é dado, no seu problema vai ser fornecido.
Então nós temos vários ácidos aqui, ó, ácido iodídrico, perclórico, do cloro você tem o ácido clorídrico, que vai... Ah, não te forneceu, porque ácido clorídrico ele é ácido forte. O valor de K dele é muito alto, né? Muito alto. Então, ele é 100% ionizável. Mas você tem os ácidos... Ah, o clorídrico está aqui, ó. O clorídrico tá aqui. Olha o valor de pK, de K dele, ó. K dele é 10 a 7. O valor de pK é menos 7. Menos log de K, menos 7. Então, atento à questão matemática. Se o ácido é muito forte, o Ka dele é grande. Então, o pK é muito negativo. Já se você for para outra espécie de ácido que contém cloro, por exemplo, aqui o ácido clórico. O ácido clórico é o HClO. É um ácido forte, mas mais fraco do que o clorídrico. O K dele é 10 a menos 1. O pK é menos log de 10 a menos 1, então, portanto, o pK é 1. Né? Aí você tem as outras espécies aqui, né? Teria o cloroso, o hipocloroso, que não está aqui nessa tabela, vai estar em outras tabelas aí. Então, atento a isso. Olha, um outro ácido aqui, sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem um pK de ácido forte, que a primeira constante de ionização dele, no caso aqui, vamos ver ácido sulfúrico. A primeira constante de ionização dele, o Ka é elevado, 10 elevado a 2. O pK, portanto, é menos 2. Porque pK é menos log de Ka, então é menos 2. pK negativo. Já a sua segunda constante, que é do hidrogênio sulfato, olha aqui, hidrogênio sulfato, ó, HSO4-. O seu ácido conjugado, a sua base conjugada é o sulfato. Essa constante de hidrogênio sulfato para sulfato é da ordem de 10 a menos 2. Então, o pK menos log disso vai dar mais 1,92. Você está vendo que o pK agora foi para o valor grande positivo. Então, aí é aquela questão que a gente estava falando. Um ácido forte, você tem valor de pK grande negativo. Já indo para um ácido mais fraco, você aumenta o valor de pK, tá certo? Então compara essas espécies aqui uma com a outra, esses valores todos aqui, que tá bem ilustrativo aqui, beleza? Atento ao ácido fosfórico, que ele tem ácido fosfórico aqui, ó, ele tem um valor de pK para ácido forte na primeira ionização, já depois na segunda já cai, ó. Ele já vai para dihidrogênio fosfato, vai um valor de pK de 7,20, a constante na ordem de 10 a menos 8. Aqui o ácido fosfórico estava na constante de 10 a menos 3, pK 2,12. Já o dihidrogênio fosfato, a constante diminui, vai para a ordem de 10 a menos 8. O pK aumenta, vai 7,21, porque pK é menos log de K. Já o hidrogênio fosfato já é um ácido mais fraco ainda. A constante dele é 10 a menos 3. O valor de pK vai ser maior ainda. Então, atento. Quanto maior o pK, menor o pKa. Quanto menor o Ka, maior o pKa. Tá certo? É o contrário. Pensa porque pKa, ou pK no caso, é menos log de uma constante, tá bem? É um raciocínio matemático que você tem que fazer aí. Aqui, esse exemplo é para você relacionar as constantes de acidez e basicidade. Então, a constante de basicidade da amônia é esse valor aqui, em água, tá? Atento porque é água. Calcule o Ka do ácido conjugado. Então, lembrando daquelas definições matemáticas lá atrás. Se você tem a base, você vai ter seu ácido conjugado. Se você tem um ácido, você vai ter sua base conjugada. Então é um cálculozinho simples aí, né? Bem ilustrativo, você pensa nele aí. Se não entender, na aula síncrona a gente resolve passo a passo. Mas está bem ilustrativo, bem facinho de resolver a resposta do livro. Aqui já é para você testar sua compreensão já de um outro experimento que é a piridina. Dentro de ácidos de Bronsted-Lowry, nós temos também ácidos polipróticos, que são aqueles ácidos que têm vários
hidrogênios ionizáveis. Um caso típico aqui é do ácido fosfórico. Você tem outros ácidos aí, né? Mas você tem do ácido fosfórico. Por exemplo, aqui o ácido nós temos esse gráfico ilustrativo que, em função do pH, predomina certas espécies. Então, digamos aqui, a protonação, a dissociação do ácido fosfórico, né, ou a desprotonação, ele fornece o dihidrogênio fosfato, que vai fornecer o monohidrogênio fosfato, que vai fornecer o fosfato. Numa solução de ácido fosfórico, dependendo do pH, pode estar todas essas espécies juntas, uma em menor fração do que em relação à outra. Por exemplo, aqui, pH 7, vamos colocar pH 7. pH 7, as espécies que estão predominando aqui, ó, é da linha da curva azul. O que tem na curva azul? Você vai ter a espécie monohidrogênio fosfato e vai ter também a espécie de hidrogênio fosfato, tá certo? Se você for para um pH menor, pH 5, todo monohidrogênio fosfato diminui, é protonado para virar dihidrogênio fosfato. Então, pH 5 aqui, provavelmente quem vai ser a maior presença do dihidrogênio fosfato, tá certo? Então, aqui você até, com esse gráfico, você obtém o tampão de fosfato, que é usado lá para calibrar o pH-gâmetro, tá certo? Por causa da predominância das espécies aqui. E por aí vai. Então, esse gráfico aqui é importante interpretá-lo, né? Dependendo do valor de pH, tem as determinadas espécies. Aqui em pH 12, por exemplo, você vai ter o fosfato em menor quantidade do que o monohidrogênio fosfato. Em pH 12 vai ter o H3PO4? Provavelmente não, porque é um pH tão já alcalino que já consumiu esses dois hidrogênios aqui. Então essa espécie e essa provavelmente não vão existir aqui, tá certo? Se existirem, é uma fração muito pequenininha que vocês vão calcular lá em química analítica. Cuidado com essa questão de ácido poliprótico, que se cair é uma questão que vai dar um polímero e você vai ter que desenvolver. As constantes aqui, eu não vou dar isso, porque isso aí é parte de química analítica, tá certo? A aplicação matemática disso. Aqui você tem a primeira ionização, a primeira desprotonação, vai formar a constante 1, esses produtos sobre o ácido fosfórico, concentração de ácido fosfórico. O dihidrogênio fosfato dissocia novamente, ioniza novamente, gerando monohidrogênio, gerando K2, que é a constante de monohidrogênio fosfato sobre H3O+, sobre dihidrogênio fosfato, que por sua vez o monohidrogênio fosfato se ioniza, formando o fosfato, gerando o K3, que é representado por essa espécie. Essa daqui são as respostas matemáticas para a ionização do ácido fosfórico, tá certo? Todo ácido poliprótico vai ter as suas respectivas constantes. Quanto mais hidrogênio ionizável, mais vai ter constante ionizáveis, tá certo? Agora, cuidado, se o ácido estiver ligado diretamente ao não metal, aí, por exemplo, na forma de hidreto, aí não vai ser ionizável. Você só vai ser ionizável aqueles que estão na forma de OH, tá bem? OH, que vai vir agora na nossa próxima definição de oxoânions e outros ácidos aí. Aquácidos, por exemplo. Então, os aquácidos, você tem dentro de uma espécie, eu falei lá semimetal, mas pode ser um metal também. Você pode ter a ele coordenado solução, pode ter moléculas de água. Então, são chamados aquácidos. Quando você dissolve um sal de ferro 3 na água,
essas águas se coordenam ao ferro, formando esse íon aí, esse novo íon complexo. Então aqui você tem um ferro 3, coordenado a ele 6 moléculas de água na forma de um octaedro. 2 nos vértices e 4 no plano paralelo, no plano paralelo ao chão aí que você tá, ou à mesa que você está estudando. E esses aqui são formações axiais. Então você tem aqui um aquácido, né, com determinados números de moléculas de água. Vamos deixar assim, X moléculas de água nele. Aí esse aquácido aqui, a força dele vai ser o quanto ele protona a água, o quanto ele vai protonar a água. Ou seja, o quanto essa molécula de água aqui vai doar água, vai doar H+ para a molécula de água e formar. Você tirou carga negativa, formou uma espécie HOH negativo. Você não tirou uma molécula de água aqui? Então fica uma hidroxila, correto? Não fica uma hidroxila? Então, olha aqui, vindo para uma reação mais aplicável. Você tem o hexa-aqua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de água. Então, hexa-aqua. Ferro 3, porque o ferro aqui é ferro 3. Podia ser férrico? Poderia, mas a nomenclatura estoque com algarismo romano entre parênteses, devido ao NOx do íon, do íon metálico, é a mais usada, tá certo? A nomenclatura estoque. Então, mais tarde em complexo nós vamos ver essas nomenclaturas. Então, essa espécie aqui, ó, o hexa-aqua ferro 3, ele doa um H+ para a água, essa água vira o íon hidrônio. Oh, mas uma água você tirou H+, não foi? Uma água você tirou H+. Essa água vira hidroxila. Então você aumentou a espécie em uma carga negativa, não foi? Hidroxila é carga -1. Então a carga 3+ vira 2+. Então você tem todo esse complexo novo aqui, ó, sem esse H+, formando uma OH aqui, por exemplo, essa OH aqui que está mais fácil de analisar. Então é essa nova espécie aqui, ó. Os aquácidos são característicos de átomos centrais de baixo estado de oxidação de metais do bloco S e D. Aquela primeira série ali todinha de transição que vai do escândio até o zinco, tá certo? E também metais do bloco S, alumínio, tá certo? E metais situados à esquerda do bloco P. No caso, o alumínio é um caso silício, alumínio, e pode ter também casos de alcalinos e alcalinos terrosos. Beleza? Um outro exemplo aqui é o telúrio. Telúrio, sim, mas aí já vai para uma outra classificação. A outra classificação é hidroxoácido. Ou seja, aqui formou um hidroxoácido, mas ele ainda continuou com espécies com água coordenada, tá certo? Ele é um aquácido ainda. Agora, quando você retira todas as moléculas de água e delas se transforma em hidróxido, ou meio alcalino que te permita isso, então você vai ter os hidroxoácidos. Ou seja, o ligante vai ser agora a hidroxila. Hidroxila coordenado à espécie central, ao íon central. No caso aqui é um telúrio. Tá certo? É um telúrio 6, de NOx 6. Que cada hidroxila tem uma carga negativa. São 6 hidroxilas menos 6. No caso, o telúrio aqui não tem carga, então o telúrio aqui é NOx mais 6. Agora, esse hidroxoácido não pode ter grupo oxo vizinho. Então, sem a presença de grupo oxo. O que é grupo oxo? É um oxigênio coordenado aqui com ligação dupla, tá? Beleza? É o nosso próximo conceito de ácido de Bronsted, de Lowry. Lembrando de Bronsted e Lowry, tá certo? São os oxoácidos. Então, nós vimos aqui os aquácidos, os hidroxoácidos e aqui os oxoácidos.
eles têm grupo O ligado ao átomo central. Por exemplo, ácido fúrico tem, ó. Aqui o grupo O. Aqui não está representada a dupla não, mas existe essa dupla aqui, tá? Lembra da estrutura de Lewis do ácido sulfúrico? Olha aqui, ó. Um grupo óxido aqui. São dois grupos óxido. Porque o enxofre expande o octeto. Não sei se vocês estão lembrados lá no início. E tem duas hidroxilas, né? Lembrando que H2SO4 é uma forma errada de você escrever, porque você não está vendo as hidroxilas ionizáveis aqui com essa forma. Então é melhor você colocar assim, ó, O2S, duas hidroxilas ionizáveis, OH2, tá beleza? Que aí facilita a sua vida você saber que o ácido fúrico é um oxoácido e, portanto, né, ele tem dois grupos oxo ligados ao enxofre, tá beleza? Bom, então essas três classificações elas podem existir em estágios sucessivos através da desprotonação. Um aquácido perde H+, vira um hidroxoácido. Um hidroxoácido pode perder H+ para virar um oxoácido. Então a hidroxila pode perder H+ para virar um oxoácido. Um exemplo aqui, ó. Você tem, então, vamos colocar aqui todo o aquácido. O primeiro, o aquácido. Um complexo de rutênio com 4 ligantes quaisquer aí, não interessa quem são esses ligantes, né? Pode ser amônia, pode ser cloreto, pode ser vários outros. E com 2 moléculas de água coordenada a ele. E o NOx desse rutênio é mais 4. Daqui para a direita, da esquerda para a direita, o que aconteceu com esses grupos aqua aqui, ó? O que aconteceu? Pensa aí. Isso mesmo, perdeu H+, não foi? Então, menos 2H+, perdeu um H+ desse e um H+ desse. Aí formou o quê? Duas hidroxilas, formaram duas hidroxilas. Ou, se ele perdeu duas cargas positivas, então o novo complexo tem que ter carga 2+. Beleza. Primeiro equilíbrio. Primeiro da esquerda para a direita. Agora, o que formou aqui? Formou um hidroxoácido. Esse hidroxoácido pode perder H+, não pode? Pode, no caso vai perder um só. Perde um H+, e vira o grupo oxo. O grupo oxo. Então aqui o grupo oxo. Perdeu um H+, a hidroxila, virou O dupla. Metal dupla O. Metal dupla O. Perdeu um H+, perdeu uma carga positiva, então a carga nova do novo complexo é mais 1. Você protonando da direita para a esquerda, você vai formar do oxoácido, protonou isso, adicionou H+, forma hidroxoácido. Protona as duas hidroxilas, forma aquaócido. Então, da esquerda para a direita, desprotonação. Da direita para a esquerda é protonação. Beleza? Uma outra parte aqui importante é ver a periodicidade que os aquácidos se comportam. Qual é a força do aquácido de sódio, de estrôncio, de magnésio e dos outros aí que saem da curva, dessa teoria que faz a força da acidez dos aquácidos. Alguns são pontos fora da curva, né? No jargão acadêmico aí do direito que foi usado aí dos tempos para cá. Então, ou matematicamente, né? Porque eles pegaram foi da matemática, um ponto fora da curva. A periodicidade dos aquácidos, olha bem, prótons são mais facilmente removidos da vizinhança de cátions de elevada carga e raio pequeno. Isso aqui é verdade? É verdade. Você imagina um próton aqui, ó, que tem um determinado tamanho e uma determinada carga. Aí você tem aqui uma molécula de água coordenada a ele, um aquácido, né, que é um aquácido. O quanto esse próton aqui vai ser removido depende então dessa carga. Quanto maior essa carga,
mais fácil repelir esse próton aqui, porque carga positiva repele carga positiva. E quanto menor essa distância, ou seja, menor o raio, mais facilmente removido. Então vamos analisar isso aí, né? E se de fato isso acontece pelo gráfico. Ó, nós temos aqui isso sendo respeitado, porque na tabela da periódica o raio diminui da esquerda para a direita, não é? Então, os caras que estão mais para a direita, indo lá desde quem está aqui, né? Da primeira série dos metais de transição, o cobre 2, mais quem? O zinco 2, o zinco 2 está aqui, ó. O cobre, o ferro 2. Então, você foi para a direita, a tendência deles foi aumentar o parâmetro eletrostático. O que é parâmetro eletrostático? É a força lá da solução. Então, você está aumentando a força da solução aqui. E você sabe, e o pK está acontecendo o quê? Está diminuindo. Se o pK diminui, o que acontece com a acidez? Lembra lá da nossa definição? O que acontece se o pK está diminuindo? O que está acontecendo com o Ka? O Ka está aumentando positivamente, né? Aquele Ka, o índice lá tá indo para 10 a menos 1, 10 a menos... Ou melhor, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Então, vai estar dando valor de... Aí, menos log de Ka grande vai dar pKa pequeno. Então, a acidez está aumentando. Agora, claro, eles estão saindo aqui da curva porque tem várias outras questões analisadas, tá? Não só a carga, mas tem outras interações aí. Tá, beleza? E aqui, íons de metais alcalinos terrosos. Eles respeitam a curva, respeitam a teoria, né? Direitinho. Seguem aqui em cima da linha. Ó, estão todos. Metais alcalinos terrosos estão tudo em cima da linha, ó. Já os de transição já saem dessa linha. Porque aí o caráter básico deles aqui o caráter é mais básico do que em relação aos metais de transição. Então a força dos aquácidos geralmente aumenta com o aumento da carga positiva, né? Aumentou a carga positiva, aumenta a força dos aquácidos. Isso porque com a carga positiva repele mais facilmente esses íon positivo. E claro, aumentando a carga positiva você está diminuindo o raio também, né? Está diminuindo o raio. Então lembrando aqui da questão matemática, da análise matemática, quanto maior pK, menor pK, maior força do ácido. E a questão da maior carga, menor raio, maior repulsão de H+, né? Então, pela maior carga nuclear efetiva, então, mais força do ácido. Tá certo? O modelo apresenta vários desvios para a maioria das cargas. Principalmente por causa do efeito da ligação covalente. Porque isso aqui é um modelo iônico, tá certo? Por isso que respeita mais grupo 1A e 2A. Agora, Mercúrio sai totalmente. Por quê? Porque Mercúrio tem um grande caráter covalente em suas ligações. Mercúrio 2, tá certo? Ele tem a propriedade covalente muito forte. Aí ele sai bem desse processo aqui, dessa teoria eletrostática para aquaíons, para aquácidos. Aqui você tem um exercício para você pensar sobre ele. Por que essa tendência aqui ocorre? Ó, o aquácido, o aquácido do ferro 2, do ferro 3, depois do alumínio e depois próximo ao do mercúrio. Aumentando da esquerda para a direita e chega em Mercúrio, ele é próximo do alumínio. Por que isso está acontecendo? Aqui tem uma explicação. Aí você chega em casa, estuda, né? Depois você pegar o Uber, ou pegar o ônibus do Transcol, chega, né? ou seu carro, ou seu avião, a jato, né? Ou sua mente projetar lá para o livro do Israel Atkins. Aí você vai, resolve esse exercício aqui e depois vem aqui e pensa na resposta do livro. E para treinar o teste, sua compreensão, beleza? Bom, uma definição importante aqui, teórica, mas muito legal de se ver, é a definição de Pauling. A definição de Pauling, ela diz que para que uma aproximação, eu vou parar por aqui para o tempo não ficar muito escasso, né? Vou chegar até o slide 2. Daqui a pouco eu volto para Pauling, tá bom?